Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Meu nome é Bianca Ribeiro e essa é a segunda parte do vídeo sobre o que eu achei dos Bridgertons, da Julia Quinn. Se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar linkado aqui embaixo na caixa de informações. E é importante você começar assistindo a primeira parte e depois dar sequência nessa segunda. E também, como na primeira parte, esse vídeo tá cheio de spoilers. Eu não costumo dar muitos detalhes dos spoilers, mas tem spoiler, então se você quer ler os livros sem saber o que vai acontecer, sem spoiler nenhum, deixa pra assistir esse vídeo depois que você lê. Se você não se importa, bora lá! No vídeo anterior, então, eu falei sobre os 4 primeiros livros da série Bridgertons, da Julia Quinn. E é muito interessante porque essa primeira fase, como eu separei na minha cabeça, os 4 primeiros livros, eles indicam uma fase mais sonhadora, mais romântica, mais idealizada, eu até acredito, dos relacionamentos amorosos e da maneira como as histórias são contadas. Então tem tudo um clima assim meio de contos de fadas, uma coisa meio idealizada, uma coisa que deixa a gente um pouco deslumbrado. Até porque a gente está sendo inserido no universo de Os Bridgertons, então a gente está conhecendo os personagens, então tudo parece muito novo, muito mágico no começo. E eu senti que os últimos 4 livros e o livro de contos no final, eles trazem uma pegada mais madura, eles desenvolvem problemas mais reais, eles exploram bastante os defeitos dos personagens, as consequências das suas ações, e eu achei eles um pouco menos idealizados do que os primeiros. Então, para começar esse vídeo, eu vou falar sobre o 5º livro da série, que é Para Sir Philip com Amor. Esse livro, por mais estranho que pareça, me lembrou muito Nanny McPhee e um pouco de Jane Eyre. Me lembrou Jane Eyre principalmente por causa do Sir Philip, que eu achei um pouco parecido com o personagem masculino, né, o par da Jane, que agora eu não me recordo do nome, mas um homem assim que já passou por um casamento, já enfrentou muita coisa pesada, é um homem ferido, um homem magoado, e que guarda bem lá no fundo uma gentileza, uma bondade, uma vontade de ser feliz. E o que me lembrou Nanny McPhee foram os filhos dele. A gente tem a nossa protagonista, Eloise Bridgerton, que ela acaba se correspondendo com o Sir Philip durante um ano. Eles se tornam amigos, eles conversam sobre várias coisas. E certo dia chega uma carta dele propondo que ela vá visitá-lo e com o intuito de eles se conhecerem um pouco melhor e quem sabe casar. Ele é bem direto, ele deixa claro que ele tá procurando uma esposa e ele meio que fala assim, você não quer vir aqui passar um tempo comigo pra gente ver, se a gente se suportar a gente casa. E a Eloise, ela é melhor amiga da Penélope do livro anterior. Se você viu a parte 1, você sabe de quem que eu tô falando. Ela é melhor amiga da Penélope e a Penélope casou com o Colin, o irmão dela. Então ela ficou meio ali sobrando, perdeu a melhor amiga, ficou meio deslocada. E ela vê nessa proposta do Sir Philip uma maneira de conquistar a história dela, né, de construir o futuro dela, e ela fica tipo, eu tô perdendo nada, deixa eu ir ver se tem essa possibilidade, né, talvez dê certo, talvez eu consiga me casar. E uma coisa muito importante, ela já tá com 28 anos, então ela já é considerada, como a Penélope era, uma solteirona, ela recusou muitos pretendentes, que ela é muito inteligente, ela é muito sagaz, né, então ela não quer aceitar qualquer cara, e ela vai, só que ela não conta pra família, ela foge, deixa um bilhete explicando rapidinho o que ela foi fazer. Só que eles não veem o bilhete dela, então todo mundo fica meio surtado. E ela foge e ela vai pra casa do Sir Philip sem avisar ele também. Ela chega lá de supetão. E lá ela descobre que ele tem 2 filhos, os gêmeos Amanda e Oliver, que são umas pestes. Eles aprontam com ela, eles não querem ela ali e jogam farinha nela e é uma bagunça. Esse aspecto me lembrou muito Nanny McPhee, do pai solteiro, com as crianças rebeldes e a figura da mulher, né, chegando na casa para colocar ordem naquela bagunça. E logo o Sir Philip, ele deixa muito claro para Eloise que ele quer uma mãe para os filhos dele. Ele quer uma mulher que comande a casa, que cuide dos empregados, cuide da educação dos filhos e que deixe ele com a liberdade dele, porque ele é botânico, eu esqueci já esse detalhe, ele é botânico. E ele tem uma estufa onde ele se enfia e fica lá e deixa as crianças, a Deus dará, deixa nas mãos das professoras, das babás. Então a Eloise, ela é confrontada com essa realidade, ela fica muito surpresa dele ter filhos, porque ele não falou nas cartas que eles trocaram por um ano, ele não mencionou isso. E ela fica meio, assim, receosa, mas ela não fica tão incomodada. Ela fala, poxa, eu tive 8 irmãos,
eu sei lidar com crianças, porque os meus irmãos tiveram um monte de filhos, então eu sempre gostei de crianças, vai ser moleza. Até que ela conhece as crianças dele, né? E aí a gente tem essa convivência que na verdade eu achei bastante curta. Eu queria muito que a Julia Quinn tivesse estendido um pouco o livro. Eu queria muito que ela tivesse desenvolvido um pouco melhor algumas coisas do relacionamento deles, a maneira como eles conversavam. Queria ter visto um pouco mais dos laços deles se formando. Mas esse livro eu gostei bastante da leitura. Foi assim, dá pra ver muito nitidamente a evolução dos temas que a Julia Quinn traz para os livros. E nesse tema foi principalmente o casamento, o retrato do significado de casamento do ponto de vista do Sir Philip, do homem, né, que precisa de uma mãe para os filhos dele, e ao mesmo tempo ele começa a se apaixonar pela Heloise, ele começa a reparar que ele quer também uma esposa, uma companheira para ele. E do ponto de vista da Heloise, que ela já viu os irmãos casando apaixonados, a irmã mais velha casando apaixonada, então ela ainda tem essa esperança de se apaixonar, né? De ter uma coisa um pouco mais intensa do que simplesmente casar para ser a mãe e cuidar da casa. Então é interessante porque eles divergem bastante sobre isso. Eles são muito opostos. A Heloise, ela fala o tempo inteiro, ela questiona tudo, ela quer saber, ela quer resolver os problemas, ela é muito proativa. E já o Sir Philip, ele é mais reservado, ele não gosta muito de tagarelice, ele não gosta de gente cavucando o passado dele. Então foi muito interessante ver esses dois personagens tão opostos sendo colocados juntos e acabou dando certo, eles se complementaram. Foi muito legal ver o crescimento dos dois, porque um ajudou muito o outro a amadurecer. Então o que faltava na Heloise, o Philip complementava, o que faltava no Philip, ela complementava. Então foi um casal que foi construído de maneira bastante madura. E eu amei a maneira como a Julia Quinn deu destaque para a reconciliação do Philip com os dois filhos, né? Porque ele sempre deixava os filhos para outra pessoa cuidar, porque ele sentia que ele não estava preparado, ele sentia que ele não seria um bom pai. E ele perdeu a esposa de uma maneira muito trágica, né, que ela cometeu suicídio. A Julia Quinn, ela não usa essa palavra porque eu acho que não tinha ainda esse diagnóstico de depressão para a época do livro, né, mas é óbvio que ela era uma pessoa que sofria de depressão e ele sente que ele não é capaz de lidar com as crianças sem errar na criação deles, então ele deixa o encargo de outras pessoas cuidar dos filhos dele. E até que ele percebe que as crianças precisam dele, as crianças precisam de um pai. E eu acho que esse foi o ponto que eu mais gostei de ver, assim, logo pro finalzinho do livro, a maneira como ele percebeu que os filhos dele precisavam dele e ele decidiu colocar as inseguranças dele de lado para cuidar das crianças. E as crianças se mostraram muito legais, eu adorei os dois. Eu não senti que eles eram pestes, eles só aprontavam muito. Mas não é aquelas crianças que você lê e você fala, nossa, que criança chata, não aguento mais. Eu adorei os gêmeos, eu achei eles muito inteligentes também. E esse livro foi uma leitura, como eu já falei, muito prazerosa, muito fácil, como todos os livros da Julia. E uma evolução muito significativa para a série. Eu acho que ele trouxe uma maturidade para os temas da série que eu ainda não tinha visto até o momento que eu li. Então, eu adorei. E a gente segue para o 6º livro, que é O Conde Enfeitiçado. E quem protagoniza esse aqui é a Francesca, que é a 6ª filha da família Bridgerton. Já tinha sido mencionado nos livros anteriores que a Francesca fica viúva, mas a Julia Quinn não tinha dado muitos detalhes, né, sobre a morte do marido, na verdade, nem sobre o casamento dela, isso é muito mencionado. É bem assim, uma informação jogada ali e a gente fica meio, como assim? Eu nem vi isso. Então, por já saber que ela ficaria viúva, eu fui ler esse livro com bastante curiosidade, porque eu achei que ele falaria, né, do casamento dela, de como que as coisas aconteceram e que no fim a gente teria essa coisa trágica, né, da viuvez dela, da morte do marido e tal. Mas o livro já começa com ela ficando viúva, logo nos primeiros capítulos. Ela tem um casamento bastante curto com um conde chamado John, por quem ela é muito apaixonada. E ele também é muito apaixonado por ela, eles são muito, muito felizes. Mas o John acaba tendo um aneurisma e morre. Mas a Francesca não é a única protagonista desse livro. A gente também tem o Michael. O Michael, ele é primo do John, só que eles são como irmãos, eles são muito próximos, amam muito um ao outro e cresceram juntos praticamente como irmãos mesmo. E pouco antes do John e da Francesca se casarem, o Michael viu a Francesca e se apaixonou perdidamente por ela. Acho que foram exatamente 36 horas antes do casamento. Ele vê ela e se apaixona, mas ela vai casar com o primo dele. Então o Michael abre mão desse amor, ele não tá interessado em interferir no casamento do primo, ele quer muito que eles sejam muito felizes e ele tá sempre próximo dos dois, né?
até que o John morre. E aí o mundo do Michael vem abaixo, porque ele perdeu um grande irmão, um grande amigo, um grande parceiro de vida. E a Francesca, ela tenta encontrar consolo no Michael, porque eles são muito próximos mesmo, os três eram muito amigos. E o Michael começa a se sentir muito culpado, porque ele sente como se ele tivesse desejado a morte do primo para poder ficar com a Francesca. Então ele é muito consumido por essa culpa, porque ele estava apaixonado por ela e ele via o John e a Francesca e ele ficava com um pouco de inveja, ele queria que a Francesca fosse dele. Então, apesar dele nunca ter feito nada contra os dois, ele desejava no íntimo que a Francesca fosse dele e não do primo. Então, quando o John morre, ele fica cheio de culpa, porque ele fala, meu Deus, fui eu desejei a morte do meu primo. E o livro, ele trata muito desse tema, né, do luto e da culpa de quem fica vivo, né? E a Francesca e o Michael, eles lidam de maneiras diferentes. Quando a Francesca busca apoio no Michael, porque ele é o único que ela tem, né, de tão próximo, ele repele ela porque ele tá tão consumido pela culpa que ele não consegue nem estar perto dela, então ele vai embora do país, ele vai pra Índia. E ela fica sozinha, ela volta pra casa da mãe, mas logo decide viver na casa onde ela vivia com o marido, né, a casa dela. E a Francesca menciona que ela é a mais introspectiva de todos os 8 irmãos. Eles sempre foram muito intensos, muito bagunceiros, muito agitados, e ela sempre foi a mais quieta, a mais racional, a mais sensata. Então ela sempre teve esse desejo de casar e ir embora, por mais que ela amasse a família, né, e tal. Mas ela sempre quis que era dela, uma coisa dela, a família dela. E aí ela decide ficar na casa onde ela vivia com o marido e o Michael tá na Índia. E se passam alguns anos até que ele retorna. Quando ele retorna, um começa a sentir uma coisa pelo outro, eles têm ali uma... vocês entenderam, né? E tem toda essa discussão sobre se eles estão traindo o John ou não, eles sentem que sim. O Michael, principalmente, ele fica pensando no John bastante. Mas os sentimentos acabam falando mais alto, né? O Michael, ele é muito dedicado a ela e é muito bonito. Eu acho que essa é a coisa que eu mais gostei nesse personagem. É muito bonito o amor dele, porque ele não exige nada em troca dela. Ele sabe que ele nunca poderia ter ela. Até depois que o John morre, ele não sente que ele vai conseguir ficar com ela. E é muito bonito esse amor dele, tão dedicado à Francesca, mesmo sabendo que não teria nada em troca. Mas, como isso é um livro de romance, é um clichêzão, eles acabam juntos. Depois de muita confusão, de muito enrola, eles acabam juntos. E apesar de ter gostado muito do Michael, eu não simpatizei tanto com a Francesca. Pra mim ela é a irmã a quem menos eu me apeguei, então eu não simpatizei muito com a Francesca. Mas eu gostei muito do Michael. Ele é assim, aquele personagem amorzinho perfeito, que faria tudo por amor e mesmo que ele não possa estar com a mulher que ele ama, ele tá ali do lado, tá apoiando, tá ajudando. E ele tem um charme incrível, ele atira pra todo lado, tá cantada pra todo mundo, mas sem perder a postura divertida dele. Então eu gostei desse livro, ele não tá entre os meus favoritos. Eu tive alguns problemas com a maneira como o Michael e a Francesca chegaram à conclusão de ficar juntos, né? Teve ali uns joguinhos de manipulação, de poder, uma coisinha assim ou outra que eu não gostei muito. Mas é uma boa leitura, uma leitura assim que impossível de largar, né? E eu gostei. E aí vem a melhor personagem dessa série inteira. E eu não sei se eu vou saber pronunciar o nome dela direito. É mais ou menos... Hyacinth. 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 O nome dela é mais ou menos isso. Hyacinth. Hyacinth. Um pouco difícil, então eu vou chamar ela de nossa protagonista, que é a protagonista de Um Beijo Inesquecível, que é a minha capa favorita da série. A gente tem então nossa Hyacinth. Ela é a filha mais nova dos 8 irmãos Bridgertons. Ela é a caçula e ela é terrível. Ela é intrometida, ela é fofoqueira, ela é muito esperta, muito sagaz. Ela junta todas as qualidades dos irmãos dela e é uma mistura de todos. E ela é simplesmente a melhor personagem da série toda. Eu dei muita risada com ela porque ela é muito inteligente, ela é simplesmente fantástica. E desde o primeiro livro a gente já tem indícios de que ela é uma pestinha. Logo lá em Do Que Eu, quando ela dá meio que uma cantada no Simon, falando: ah, se você acabar não casando com a minha irmã, me espera que eu vou crescer e a gente casa. Isso ela tem 10 anos. E eu já sabendo que era protagonizado por essa personagem maravilhosa, fui ler Um Beijo Inesquecível cheia de expectativa. E eu logo digo que esse livro não me decepcionou em nada. A Hyacinth, ela simplesmente manda no livro todo. Ela é a dona do livro.
E isso não acontece em todos os livros da série. Alguns personagens secundários acabam se mostrando muito mais legais do que os protagonistas. Mas no caso desse livro aqui, a protagonista feminina, ela roubou todas as cenas, o tempo inteiro. E o par dela é o Garrett. Aí a gente tem a problemática, né, de que a nossa querida Hyacinth, ela também tá ficando solteirona, as propostas de casamento estão diminuindo e ela tá naquela assim, né, será que eu vou casar? Minhas irmãs casaram bem tarde, mas será que vai acontecer o mesmo comigo? E ela conhece o Garrett, que ele é neto da infame Lady Danbury, que é a mulher, assim, mais temida da sociedade londrina, porque ela fala sempre o que ela pensa e ela não tem medo de ninguém. E a Hyacinth, ela nunca conseguiu achar um cara que fosse do nível dela. Porque ela é muito inteligente, ela tem umas conversas muito sagazes e ela sempre consegue o que ela quer. Então os caras meio que fogem dela, porque ela é muito segura, ela sabe quem ela é, ela nunca teve dúvidas de quem ela nunca teve inseguranças que as outras protagonistas tiveram. Então ela é quem ela tá feliz com isso e ela só quer alguém que esteja nessa mesma vibe dela, né? E até o momento ela não consegue achar, até o Garrett aparecer. O Garrett, ele também tem essa sagacidade, essa inteligência, e eles logo se entendem muito bem, eles conseguem manter uma conversa interessante. A Hyacinth, ela percebe que ele é uma pessoa com quem ela gosta de falar. Isso somado a todo o mistério que tem por trás de um diário que a outra avó do Garrett deixou pra ele. E esse livro tem muito disso, tem muito mistério envolvendo a família do Garrett, quem é o verdadeiro pai dele. E a Hyacinth, ela não resiste a uma boa fofoca, ela fica totalmente interessada. E logo surgiu o mistério de um tesouro que essa avó escondeu na casa. Então eles se mobilizam para encontrar esse tesouro e vão seguindo pistas, e aí eles vão se apaixonando no caminho. E aí, bem aquela coisa clichê, né? Esse livro, ele é muito divertido, e o que eu mais gostei foi as interações da Hyacinth com a Lady Danbury, porque elas são muito parecidas. Elas são mulheres fortes, mulheres poderosas, que sabem quem são, sabem qual é o seu lugar no mundo, e nem todo mundo entende. Eu achei, assim, muito bacana a Julia Quinn ter escrito essas personagens sem soar muito forçado, porque tem algumas protagonistas que a gente vê que elas são apresentadas como fortes, como autossuficientes, como independentes, mas os autores, eles nem sempre mantêm essa consistência ao longo da história, então a gente fica se deparando com algumas inseguranças dos personagens que não fazem muito sentido. E no caso da Hyacinth, ela tem uma conversa com a Violet que eu achei muito bacana. A Violet fala pra ela que desde que ela nasceu, ela parecia saber quem ela era e saber o que ela estava fazendo nesse mundo. E que todo esse poder, né, todo esse controle sobre a própria vida que a Hyacinth sempre teve, era algo em que ela se apoiava bastante. Então, no amor, quando ela se deparava com coisas que ela não podia, ela fugia, ela se sentia insegura e ela se sentia desconfortável, então ela acabava fugindo, e é isso que a Violet fala que ela fez com os outros pretendentes. Então eu achei muito legal esse dilema sobre explorar o que uma pessoa que tem o controle sobre a própria vida, sobre as próprias decisões, faria diante de situações em que ela não tem o controle. Então eu achei muito bacana a maneira como a Julia explorou esse aspecto da personalidade da Hyacinth. E a maneira como ela entendeu que ela não tem o controle sobre tudo. O Garrett foi um personagem que eu gostei, mas que me irritou um pouco no final, porque ele é apresentado também como outro libertino, outro cafajeste, que teve vários casos amorosos, e mais pro final ele fica um pouco chato. Não me agradou bastante, ele não foi um protagonista masculino que me agradou muito no final. E principalmente nessa coisa de esconder segredos da parceira e tentar enrolar, tentar fazer as coisas de um jeitinho meio malandro. Isso sempre me irrita, isso sempre me deixa muito brava, principalmente quando os personagens estão construindo relacionamento. Eu nunca acho que um casal que tem um relacionamento construído com base em mentiras e enganos vai dar certo, como a gente já viu lá em O Do Que Eu. Então, quando ele começa a usar de umas espertezazinhas, de uns enganos, eu já fiquei com o pé atrás, eu fiquei, ai, Garrett, não faz isso, não me faz te odiar. Então eu acabei não odiando ele, mas não gostei 100%. Mas esse livro vale muito, muito a pena por causa das protagonistas femininas, que são todas ilustres e maravilhosas e muito inspiradoras. E para finalizar os romances dos 8 irmãos, a gente tem A Caminho do Altar, que conta a história do Gregory. O Gregory, ele é o filho dos meninos, ele é o mais novo,
mas ele é mais velho que a Hyacinth. E ele é um romântico declarado. Ele até fala, como que eu não poderia ser romântico depois de acompanhar as histórias dos meus 7 irmãos, os casamentos deles que foram todos por amor, as famílias deles crescendo e eles todos felizes. Então ele fala, não tem como não acreditar no amor verdadeiro quando eu já vi 7 vezes na minha frente. Gostei muito dele não ter medo de falar que é romântico, de não ter medo de dizer que estava esperando sim pela mulher da sua vida, que ela poderia aparecer em qualquer momento, de qualquer forma. E em contrapartida a gente tem a protagonista feminina, que é a Lucinda, que é completamente racional. Ela não acredita nesse amor caloroso, esse amor à primeira vista que deixa as pessoas sem razão, que deixa as pessoas impulsivas, que demanda sacrifícios heróicos e grandes poesias e muita intensidade, muita paixão. Ela já tá noiva, praticamente, eles até brincam muito com isso, com esse praticamente noiva. Tá noiva de um conde, se eu não me engano, e pra ela a vida dela tá resolvida. Ela vai casar com o conde, vai virar condessa, vai ficar tudo tranquilo, vai seguir a vida dela, tudo previsível. E ela é mostrada como uma personagem que gosta muito de ordem, de resolver problemas, de deixar todo mundo feliz, todo mundo satisfeito. E o amor passional é uma coisa que não entra na cabeça dela, que ela não entende, que pra ela não faz o menor sentido. A Lucinda tem uma melhor amiga, que é a Hermione, e o que acontece? Durante uma festa na casa do Anthony e da Kate lá do segundo livro, o Gregory conhece as duas. E aí a gente pensa, poxa, o casal principal é Lucinda e Gregory, ele vai ver ela, ele vai ficar completamente apaixonado. Não, não é isso que acontece. O Gregory vê a nuca da Hermione e ele se apaixona por ela. Simples assim. O Gregory vê a Hermione durante a festa e ele tá certo de que aquela mulher vai ser a esposa dele, que é ela a escolhida, a mulher da vida dele e que ele precisa fazer ela se apaixonar por ele, porque ele já tá apaixonado por ela. Só que o que ele não sabe é que a Hermione tá cagando pro monte de pretendente que vem encher o saco dela. Porque ela também já tá bem resolvida com os sentimentos dela. Ela gosta do secretário do pai e ela diz que aquele é o homem pra ela e que ela tá apaixonada por ele. Só que o Gregory, o que ele faz? Ele insiste, ele quer conquistar a Hermione de um jeito ou de outro. E a Lucinda percebe que ele é um cara legal, que ele é bondoso, que ele é de uma família feliz, uma família grande, uma família que se ama, uma família amorosa, né? E ela fala, bom, é melhor do que o secretário do pai com quem a Hermione provavelmente não vai casar porque a família não vai permitir, e é melhor do que os outros pretendentes irrelevantes que ficam cercando a menina e incomodando ela. Então a Lucinda decide ajudar o Gregory a conquistar a Hermione. Só que a gente já sabe o que vai acontecer, né? E é isso que acontece. O Gregory acaba percebendo que ele não sente pela Hermione o que ele achava que ele sentia. A Hermione acaba se envolvendo com o irmão da Lucinda e se casando com o irmão da Lucinda, esquecendo o secretário lá. E a Lucinda também tá apaixonada pelo Gregory. Só que é aí que o livro tem uma reviravolta. Porque quando eu tava lendo, eu falei, poxa, tá, eu sei que o Gregory e a Lucinda eles vão acabar juntos, porque tá bem na cara que essa coisa de, eu vou te ajudar a ficar com a minha amiga, mas você não gosta realmente da minha amiga, e acabar no casal, nos dois como casal. Mas esse livro, ele me surpreendeu de uma maneira tão bacana, porque ele enfiou segredos de família e traição no meio, e toda aquela cena do mocinho chegando na igreja durante o casamento para parar o casamento e implorar pra mocinha não casar com o outro, casar com ele. Então, assim, esse livro, ele é o mais romântico. Eu achava que era o Perfeito Cavalheiro, mas esse aqui, ele é muito romântico, porque ele tem todo aquele clichêzão de romance e ele consegue surpreender mesmo assim. Eu adorei a Lucinda. Eu achei assim, ela não é chata, aquela menina racional chata, o amor não existe, eu não quero saber disso. Ela só não teve experiências com o amor, e quando ela começa a sentir pelo Gregory esse amor, né, essa paixão, ela começa a querer dar chances, ela começa a pensar, será que não existe mesmo? O que é isso que eu tô sentindo por ele? Será que isso realmente é amor? Será que está certo? E ela começa a desejar ter uma vida com ele, a desejar ser feliz. E então ela é uma personagem que, ao mesmo tempo que ela quer dar essa chance pro amor, ela não sai maluca, deslumbrada, que sai quebrando paradigmas e assustando a sociedade e impondo a vontade dela. Na verdade, ela quer fazer isso da maneira certa. Ela quer, como a personalidade dela foi construída desde o começo do livro, ela quer deixar tudo na mais perfeita ordem. Ela quer que todo mundo tenha seu final feliz, principalmente ela. Mas todo mundo tem que estar feliz. Então foi uma personagem muito legal, eu gostei muito mesmo dela. E ela e o Gregory formaram um casal muito fofo mesmo.
Eu amei esse livro muito mais do que eu pensei que fosse amar. E eu não tinha grandes expectativas pro Gregory, porque ele não aparece tanto durante a série, ele aparece bem mais no livro dele. Acho que no Para Ser Felipe com Amor ele aparece um pouco mais, mas eu sempre tive na cabeça o Gregory criança, de lá de O Duque e Eu. E quando chega nesse último livro a gente percebe o quanto o tempo passou e o quanto os Bridgertons cresceram e as famílias cresceram, e foi uma surpresa maravilhosa esse livro, eu adorei. E para finalizar a série Os Bridgertons, a gente tem E Viveram Felizes para Sempre, que é uma brilhante coletânea de contos sobre cada um dos 8 livros, né, dos irmãos, mais um extra sobre a Violet e o Edmund, que são os pais, né, da família Bridgerton. E foi como fazer um review de toda a série. Enquanto eu lia, eu sentia que eu estava repassando cada um dos núcleos de cada um dos livros e relembrando os personagens, relembrando as histórias. Foi até muito bom eu ler esse aqui antes de gravar esse vídeo, porque foi me lembrando de coisas que eu tinha esquecido, e foi uma delícia, foi uma grande e boa despedida ao universo de Os Bridgertons, e eu vou sentir muita, muita, muita saudade dessa família, que eu acho que é o trunfo dessa série, é a família. É a maneira como essa família grande e imperfeita e maluca dá certo. Eles fazem funcionar, eles são muito diferentes uns dos outros, eles são muito intensos, muito cabeçaduras, eles querem fazer cada uma das coisas do seu jeito, mas eles se respeitam muito, eles se amam muito. E é muito bacana ver isso nos livros. Eu nunca tinha visto uma série que retratasse uma família dessa forma. Depois de ler esse livro eu tive certeza de que o trunfo que a Julia Quinn conseguiu nessa série foi construir uma família incrível. E eu já tô morrendo de saudades. Eu tô há alguns dias, eu terminei esse aqui há alguns dias, e eu já me peguei pensando, poxa, que saudade da Heloise, que saudade da Sophie, que saudade do Benedict, e de todos os grandes personagens, que foram muitos, meu Deus, muitos personagens mesmo, dessa série fascinante. E pra quem ainda não sabe, a Netflix tá produzindo uma série sobre a série Os Bridgertons, né? E tá com rumores de que pode estrear agora em dezembro desse ano, já foi gravada, já tem algumas informações sobre o elenco, sobre a quantidade de episódios e mais algumas coisas, mas a gente ainda não tem nenhum trailer, e eu tô muito ansiosa, eu quero muito, muito, muito ver essas histórias retratadas na tela, e não vejo a hora de reviver todos os encantos de Os Bridgertons em outro formato agora. Então se você aí você gosta de ver adaptações, gosta de ler os livros antes de assistir as adaptações, é uma boa você começar a ler Os Bridgertons. Eu acho que dá tempo, porque são leituras muito rápidas, os livros não são grandes. E se preparem pra série, que eu acho que vai ser muito boa. Pelo que eu andei bisbilhotando aí, tá uma produção muito bem feita, e acho que vai atender as expectativas de muita gente que tá torcendo pro sucesso, né? Então, essas foram as minhas opiniões sobre Os Bridgertons, sobre esses 9 livros encantadores. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês têm alguma outra série bem comprida pra me recomendar, deixa aqui nos comentários. Eu vou continuar lendo outros livros da Julia Quinn e vou trazer aqui pro canal as minhas impressões também sobre outros livros dela. Atualmente eu tô lendo o último livro das Crônicas de Amor e Ódio, e quem sabe eu consiga trazer um pouco aqui pro canal, porque a história é bem complexa, muito boa, mas vou tentar trazer aqui pro canal. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não perde tempo, se inscreve e curte esse vídeo para mais gente conseguir assistir. Porque quando a gente curte um vídeo, o YouTube entende que ele é relevante e ele vai espalhar para mais gente. Então curta o vídeo, compartilhe com seus amigos fãs de Bridgerton, ou que você acha que podem ser fãs de Bridgerton em potencial. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até lá!